Jesus. Amém, amados? Nós, que temos este grande privilégio de estarmos aqui juntos, congregados na igreja local, e também aqueles, que passam também a nos acompanhar o culto, através da transmissão, quer seja em tempo real ou nas palavras que serão ditas, ministradas através das orações, da palavra do Senhor, que ficarão ali gravadas na página da igreja, e que a gente sabe que, pela graça e misericórdia de Deus, muitos têm acessado e têm ouvido, ouvido a palavra que tem sido ministrada ali, da parte do Senhor para os nossos corações, que é para todos nós. É para mim, é para você que está do outro lado também, que não pode estar aqui, que está em outra cidade, ou está aqui em Bela Vista, que vai acompanhar depois, enfim. A palavra do Senhor e a misericórdia do Senhor é para todos. Para dar início ao culto dessa noite, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 67. Salmo 67. Para aquele que está sem a Bíblia também, pode acompanhar aqui também a palavra aqui projetada. E também, você que está também na transmissão, pode acompanhar também a palavra do Senhor. Salmo 67. Que diz assim a palavra do Senhor: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Feche seus olhos. Todo-poderoso Deus, grande Senhor e Pai. Senhor, nós clamamos a Ti, antes de tudo, Senhor, Te honramos, Te glorificamos, Te exaltamos, porque o motivo, Senhor, da nossa canção, o motivo de congregarmos, o motivo de estarmos aqui é o Senhor, e somente o Senhor. Não a nós, Senhor, não a nenhum de nós, Senhor, mas somente a Ti sempre, e continuamente, e em todo tempo, seja dado a honra, a glória e o louvor somente a Ti. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, nos abençoe sim, Pai, nesta noite, congregados, Senhor, nós que estamos aqui, aqueles que estão ouvindo a palavra neste momento, Senhor, que estão, Senhor, nas casas, nas praças, Senhor, que estão, Senhor, através da transmissão, ouvindo e vendo, Senhor, esta palavra, que em nome de Jesus, pelo poder que é no nome de Jesus, sejamos todos abençoados, com aquilo que o Senhor tem reservado esta noite para cada um de nós, que a Tua palavra diz que todas as vezes que estamos juntos, algo especial da parte do Senhor vem para cada um de nós, a saber, que venhamos abrir, a deixar, a permitir, quer seja rindo, sorrindo, quer seja chorando, quer seja da forma que for, abrindo os nossos corações para receber a Tua palavra, receber, Senhor, este cuidado, receber este trato, receber esta cura, receber um milagre, Senhor, que cada um de nós e todos, certamente, Senhor, precisamos, porque nós precisamos de Ti, somos dependentes do Senhor, sem o Senhor nós não somos nada, ainda que venhamos a tentar, ainda que venhamos a se esforçar, ainda que venhamos a usar todas as nossas forças físicas, todos os meios, muitas das vezes o que parece impossível, tendo desgastado, tendo usado, Senhor, todas as nossas forças, pertence a Ti o poder para realizar aquilo que está fora dos nossos alcances, que está fora das nossas forças, que está fora das nossas capacidades, porque somos limitados, mas o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, não há limites para Ti. Estende, Pai, com Teu amor e a Tua graça, as Tuas mãos sobre nós, e realize e opera, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvem-te, Senhor, louvem-te os povos todos. Abramos nossos corações, os nossos lábios e vamos glorificar e exaltar o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Toda honra, Senhor, toda glória e todo louvor.
dadas ao Senhor, aleluias. Amado Senhor, nós já algumas vezes, eu não vou dizer muitas vezes, algumas vezes, né? Todos nós podemos correr esse risco, ou acontece, de esquecermos que o Senhor levou sobre si toda a morte, todo o jugo desigual, a enfermidade. E quando eu falo enfermidade, não falo consequências das coisas naturais, né, do corpo humano. Falo da enfermidade na alma, do sentimento, do coração. Essa que, quando a pessoa coloca a cabeça no travesseiro, ainda que ela tenha recursos, ainda que ela tenha finanças, que tenha dinheiro, que tenha posse, que tenha algo que traga satisfação para a sua vida, uma família boa, feliz, muitas das vezes, coloca a cabeça no travesseiro e nada está bom. Não estou falando também sobre você estar vivendo um momento de dificuldade, um momento difícil. Estou falando isso se tornar uma continuidade, se tornar um fardo para você continuar vivendo, ao ponto de pensar em desistir. Isso eu falo para mim, eu falo para você que está aqui, eu falo para você que está nos assistindo, para cada um de nós. Que o Senhor, que o significado, né, da vida expressa ali na cruz do Calvário, porque foi por você. Ele fazia menção e fazia, como a gente costuma dizer, conta de você. Ainda quando nenhum dos seus dias ainda havia sido contados, ou sequer se imaginava a sua existência, Ele já te chamava pelo nome. Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Você é especial. Cada um de nós é especial para o Senhor. Independente do que a circunstância, do que as pessoas, do que o seu patrão, do que o seu esposo, da sua esposa, do que os seus pais, do que os seus filhos, do que a sociedade diga, independente de qualquer um diga, você é único e especial. E se fosse somente por você, eu tenho certeza no que eu estou dizendo, que o Senhor faria a mesma coisa. Mas não precisa, porque foi uma vez e suficiente por toda a eternidade o seu sacrifício. Por você, por mim, pelas pessoas que estão na praça neste momento, pelas pessoas que estão em suas casas, por você que está nos assistindo, por cada um de nós. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar. Aleluias. E para que você tenha vida e vida em abundância. Aleluias. Independente da circunstância, independente de onde você esteja. Aleluias. Porque
Enche, Senhor, os nossos corações, Senhor, de esperança para te ver, Senhor, te contemplar, Senhor. Que seja, Senhor, por semelhança, por sonho, por visões, Senhor, aqui. Mas encha, Senhor, nossos corações de desejo de estar contigo, Senhor. Tendo a certeza, Senhor, que estaremos por toda a eternidade com o Senhor. Te adorando, te glorificando, Senhor. Aleluias. Obrigado, Senhor. Seja adorado, seja glorificado. Rei da glória, Senhor dos senhores. Aleluias. Glórias a ti, Jesus. Todo louvor, toda honra, Senhor. Jesus
Toda a glória e todo louvor seja ministrado ao Senhor, ao Rei da Glória. Aleluias. Vamos orar pelos lares, pelas famílias, pelas dispensas, pelos trabalhos. Feche seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Clamar ao Senhor. Levante um clamor pelo seu lar, pelo seu trabalho. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos em nome de Jesus clamar, Senhor, por cada lar aqui representado, por cada dispensa, Senhor, por cada trabalho. Quer sejamos, Senhor, aqui representados, não importa, Senhor, quer seja, Senhor, profissionais liberais, quer seja proprietários de negócios, quer sejam, Senhor, funcionários, colaboradores de alguma empresa, pública ou privada, não importa, Senhor, nós queremos clamar ao Senhor, pela bênção do Senhor, da fonte, Senhor, da fonte do nosso sustento, da provisão, Senhor, da onde vem o nosso sustento. Abençoe, Senhor, todas as pessoas envolvidas, Senhor, os negócios envolvidos, nós te pedimos, Pai. Também clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua igreja, Senhor, pela manutenção, pela bênção, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor, sobre os projetos, em nome de Jesus, os compromissos da igreja. Nós queremos clamar ao Senhor em nome de Jesus, pelos dízimos e ofertas que serão depositados no gasofilácio, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, entregamos, Senhor, a Ti, tudo a Ti, Senhor, a honra, a glória e o louvor. Amém, amém. Aleluias, aleluias.
Aleluias. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Podemos sentar, amados? Glória Amém. a Deus. Boa noite para os irmãos, amém? Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Meu amado, louvamos ao Senhor, Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor. E agora é o momento de nós ouvirmos a palavra. Gostaria que você prestasse muita atenção no que vai ser ministrado nessa noite, que vai ser tipo uma continuação da pregação de domingo passado. Quem lembra o que foi pregado semana passada pelo pastor Tércio? Foi pregado no livro de Malaquias, os primeiro e segundo versículo lá do capítulo 4. E eu gostaria de dar uma continuidade, não no contexto que o pastor Tércio pregou, mas te mostrando a riqueza que é a palavra de Deus, meu irmão. O livro de Malaquias é o último livro da Bíblia do Antigo Testamento, e ele é uma ponte para o Novo Testamento. O livro do profeta Malaquias, ele é um resumo, vamos falar assim, das últimas coisas que nós estamos vivendo. É como se fosse um apocalipse do Antigo Testamento. Ele fala das coisas que nós vamos vivenciar nesses últimos tempos. Mas antes disso, eu gostaria de ler um texto, porque o que Malaquias vai ser usado por Deus para escreveu lá, né, há mais de 2.400 anos atrás, Jesus, mais uns cerca de 400 anos depois, falou algo muito parecido. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 6. Você que achou, fique de pé no seu lugar, em reverência à palavra de Deus. Diz assim, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46, diz assim: Por que me chama Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante da Tua palavra. Eu não sou digno, Pai, de estar aqui, mas pelo sangue de Cristo me torno digno, Pai, pela fé em Cristo e por aquilo que Ele já fez por nós no Calvário. Te peço perdão pelas minhas falhas, os meus pecados, para que eu possa ministrar essa igreja, Senhor, segundo a Tua vontade. Eu te peço, Senhor, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo, Pai, a ministrar. E que a Tua palavra encontre aqui as mentes, os corações abertos, Senhor, para receber uma boa palavra. E ela frutifique, Pai, de acordo com a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Pai, que nada que esteja em nosso meio, ou em nossa mente, em nosso coração, seja motivo, Senhor, de ficarmos distraídos durante essa ministração. Tudo aquilo que tentar tirar, Senhor, a atenção desse irmão que está aqui presente ou assistindo, Senhor, pela internet, Pai. Tudo aquilo que tentar impedir a Tua palavra, Senhor, de entrar na mente e no coração, seja tirado do nosso meio, de próximos de nós e daqueles que estão assistindo. Pai, o que nós queremos é que a Tua palavra encontre terrenos férteis, Pai. O que nós pedimos ao Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre com poder e autoridade, e a Tua palavra gere hoje, Senhor, cura, restauração, salvação para a glória do Teu nome. Que as pessoas que receberem essa palavra possam, Senhor, meditar, Senhor, a partir de hoje, na certeza que a Tua verdade é libertadora. Ah, amado Espírito Santo, conduza-nos nessa noite, que não seja eu te peço mais uma vez, mas o Senhor a ministrar, e não a nós, Pai. Não a nós, mas ao Teu nome dai glória. É o que nós pedimos. Amém. Amém. Podeis assentar. Amém?
Meu amado, Jesus começa esse trecho final do capítulo 6 de Lucas, e ele vai falar dos dois fundamentos. Ele fala que tem um fundamento que é bom. E isso aqui, meu amado, às vezes algumas pessoas pensam assim, que é difícil ler a Bíblia por tanta alegoria, metáfora, simbolismo que a Bíblia tem. Mas é interessante que quando você começa a estudar a Bíblia, as coisas começam a ficar tão claras para nós, que a compreensão com a pessoa do Espírito Santo do seu lado, porque é o único livro que você lê, como diz o pessoal já há muito tempo, eu já era novo convertido. A um rei escrevendo a Bíblia. São pessoas dos mais distintos estados sociais, são pessoas das mais variadas classes sociais na nação de Israel. E todos eles, meu amado, independente de onde estavam, até mesmo no exílio, porque nem todos escreveram em Jerusalém. Alguns dos autores da Bíblia estavam no exílio, na Babilônia, quando escreveram. Daniel, por exemplo. E o que acontece? Você vê Deus usando ali o Espírito Santo para inspirar esses homens e escrever. Então, às vezes, as pessoas se aproximam da Bíblia e pensam assim, é difícil ler a Bíblia. Não é. Se a sua humildade for sincera, o Espírito Santo vem sobre você e te esclarece o que é necessário. É como entrar numa escola, meu amado. Quem aqui entrou na escola, né, para aprender a ler, sabe que você vai no jardim de infância, primeiro você aprende ali umas letrinhas, aí vem ali o primeiro ano, aí aprende outras letrinhas, faz as letrinhas de mão dada, e depois forma as palavrinhas, e depois você está lendo uma frase, e depois você está lendo um parágrafo, e depois você está lendo uma cartilha, um livro inteiro. A Bíblia é da mesma forma. O Espírito Santo vai começar com as coisas mais simples com você, porque Deus é assim. Ele não quer que nada fique escondido, porque a verdade liberta, amém? E a verdade é a palavra de Deus. Não está na palavra de Deus. A verdade é. Cristo é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Porque o Verbo se encarnou. O Verbo se fez homem e habitou entre nós, que é Cristo Jesus. E dentro disso aqui, do que Jesus, o próprio Cristo está falando, ele usa aqui uma metáfora explicando sobre quem dos dois tipos de pessoa que tem quando escutam a palavra de Deus. Aí você precisa começar hoje, né, essa pregação pensando assim, qual dos dois você vai ser? E ele fala assim que quem ouve a palavra e pratica, né, ele está aí no versículo 47, fala, todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e as pratica, eu mostrarei a quem ele é comparado. É comparado a um homem que foi construir a casa, o seu ser, o eu. A casa aqui é o eu, o meu ser, não é a casa. Isso aqui é uma metáfora. É o seu eu interior, que as pessoas costumam falar, é o que você é. Porque você é aquilo que está à sua volta, aquilo que você usa a inteligência para receber. Um livro que você lê, um filme que você assiste, um noticiário que você vê, isso tudo vai acumulando. Então Jesus fala assim, que aquele que se aproxima dele e que quer aprender a verdade, é como um homem que é um bom construtor. Ele cava e acha primeiro uma pedra, para depois começar o alicerce. Esse é o primeiro tipo de pessoa. E o segundo, ele vai falar, a segunda pessoa que quer se construir para viver neste mundo, ele fala assim, é como aquela pessoa que não se preocupa com a base, constrói em cima de qualquer coisa, no caso aqui que Jesus usa, ele construiu os alicerces em cima de uma areia. Eu não sei se você já morou em alguma cidade que tem enchente, eu sou de São João del Rei, lá costuma ter muita enchente, e lá tem bancos de areia, não sei se alguém já viu isso, nos rios, assim, nas margens, formam-se bancos de areia. Aquilo lá não se constrói casa, porque a próxima enchente que vier, a primeira enchente traz areia, a segunda leva embora. E o que tiver em cima dela vai junto. E assim são pessoas que ouvem o Evangelho, sai daqui ou acaba o culto aqui na transmissão que nós estamos fazendo, e simplesmente, foi só mais um dia, foi só mais uma palavra. Só que tem algo aqui que isso que Jesus falou sobre quem ouve e como constrói, está conectado com o versículo 46. Jesus fala assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? O que tem de gente no mundo, meu amado, que acredita que Deus existe,
acredita que Jesus veio, morreu, ressuscitou, acredita que o Espírito Santo habita em nós, mas na hora que Deus fala com ele, não obedece. E o que Jesus está falando aqui é que essa pessoa que ouve a palavra e pratica, ou seja, praticar o que é a obediência do versículo 46. Obediência que é o Senhor. Porque não adianta você vir na igreja, meu amado, não adianta você ler a Bíblia se você não está disposto a se submeter àquilo que Deus fala com você. Não é dogmas humanos, não é filosofia humana que vai te fazer você entender quem é Deus. É a obediência a tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. É o praticar do dia a dia que faz você ter comunhão com Deus. E Jesus fala assim, olha, por que me chamais Senhor? Senhor. A palavra que foi traduzida aqui por Senhor no grego, meu amado, é Kyrios. Você sabe o que significa o pastor? Eu falei que vai ser um pouquinho do que o pastor, uma continuação do que o pastor pregou semana passada, e depois eu te aconselho a, se você não estava aqui ou não viu, que você assista, para você entender. Essa palavra Kyrios, que foi traduzida pelo Senhor, significa o dono de alguém ou de alguma coisa. Significa aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, está no sentido de dono de escravo. Está no sentido de aquele a quem eu pertenço. Então, quando Jesus fala assim, por que você me chama de Senhor? Ou seja, se você pertence a mim, por que você não me obedece? Se eu sou o Senhor da sua vida, no sentido de ser dono, aí você fala assim, mas Cristo não é meu dono. Tudo bem. Se ele não é dono, alguma outra coisa ou alguém será. Não adianta, meu amado. Nesse mundo, quer ver um exemplo? Você fala assim, você está falando de demônio? Não. O demônio pode ser até o último, por exemplo. Uma pessoa que é viciada, o vício, seja na bebida, na droga, o que for, no sexo, é o Senhor da vida dele, ele vive para aquilo. E o sentido que está falando aqui é justamente isso, é de viver para alguém, é de estar disposto a se submeter a alguém, é reconhecer que aquela pessoa, aquele ser tem autoridade sobre a sua vida. Kyrios significa isso. O Senhor que foi traduzido aqui, Senhor, Senhor, significa isso. É eu reconhecer que Cristo, olha só que Jesus falando, por que me chamais? Ele está falando assim, por que você me chama, eu, Cristo, de Senhor, se você não está disposto a me obedecer? Se você não está disposto a fazer o que eu te mando? É o que ele está falando aí, ó. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Meu amado, se Cristo... a ponto de ser escravo do império das trevas, mas às vezes ele está a caminho da prisão sem saber. E o que Cristo quer fazer é libertar. Libertar dessa cegueira. O que Cristo quer fazer é trazer uma luz no meio dessas trevas. Porque quem anda nas trevas, como diz o próprio Cristo Jesus lá em João, que aquele que anda nas trevas, ele não sabe para onde vai. Quem anda nesse mundo perdido, meu amado, sem conhecer a verdade, o Evangelho de Cristo, a profundidade do que Cristo fez no Calvário, ele está a passos largos nas trevas em direção ao inferno. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E por que eu usei esse texto aqui, meu amado? Porque lá em Malaquias tem uma palavra muito forte. O livro de Malaquias, meu amado, ele foi escrito depois do cativeiro babilônico. Foi mais ou menos 500 anos antes de Cristo nascer. Os 3 últimos profetas do Antigo Testamento, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, são pós-exílicos. Eles escreveram o que escreveram depois que eles voltaram do exílio, 70 anos que uma geração inteira passou na Babilônia. Por quê? Por desobediência a Deus. Deus castou, meu amado, de mais ou menos 500, 600 anos, levantando o profeta, falando para a nação de Israel, me obedeçam, se comportem, se humilhem diante de mim, me obedeçam, se submetam, se arrependam. 600 anos mais ou menos, levantando profetas, advertindo a nação de Israel, de que se eles não se consertassem com Deus diante da sua palavra, eles seriam levados escravos para uma outra nação. Foram 600 anos, meu amado. Isaías, Jeremias, Sofonias e todos os outros daquele período ali, falando, vai vir uma nação, vai pegar vocês, vai destruir o templo de vocês e vai levar vocês para outro lugar. E eles simplesmente ignoraram. Aí depois que eles foram levados, que uma geração
passou lá na Babilônia, eles voltam para Jerusalém, começam a reconstruir o templo com a autorização de Dario, na época de Esdras e Neemias. E o que acontece? Eles simplesmente, vendo tudo que Deus prometeu, preste muita atenção para você entender o que nós vamos falar nessa noite. Eles vendo tudo aquilo que Deus havia determinado segundo a sua sabedoria, a sua soberana vontade, através dos profetas e anunciado, eles viram tudo aquilo que aconteceu. E quando voltaram para Jerusalém, depois de 70 anos, vendo tudo aquilo que aconteceu, eles simplesmente começaram novamente a ignorar a Deus. E o que acontece hoje, meu amado? Aí você fala assim, o que tem a ver isso conosco? O que tem a ver isso conosco hoje? Tem a ver, meu amado, que Jesus veio, há cerca de um pouco mais de 2000 anos atrás, foi anunciado que ele viria, foi anunciado que ele pregaria, faria o anúncio do Evangelho, da salvação, que ele morreria, que ele ressuscitaria. E tudo isso se cumpriu. Você pode não acreditar, mas se cumpriu. Eu sei que se cumpriu. Eu sei que quem tem fé no coração, quem tem comunhão com Cristo, sabe que isso aconteceu, porque o Espírito Santo nos mostra que isso aconteceu. O Espírito Santo que habita em nós. E o que acontece? Hoje nós vivemos a mesma época. As igrejas, pastores, você, meu irmão que está aqui, você que está me assistindo, vira para a pessoa e fala assim, olha, Jesus está voltando. Se arrependam, se preparem, porque o rei está voltando. E ele vai voltar não mais como o cordeiro, não mais como um profeta. Havia, meu amado, alguns ofícios no Antigo Testamento que eram símbolos de Cristo. Havia o profeta, o sacerdote, o rei e o juiz. São 4 ofícios que havia no Antigo Testamento. É por isso que você encontra falando muito disso. Sacerdote, rei, juiz e profeta. Jesus já cumpriu os 3. Aliás, ele está cumprindo 1, ele cumpriu 2. Ele cumpriu o de profeta, quando anunciou o Evangelho, e ele cumpriu também o de sacerdote. E está se cumprindo o de sacerdote também, porque ele está lá, diante de Deus, rogando por nós, se apresentando. Isso está lá em Hebreus, que ele se apresenta como sacrifício perfeito, como foi cantado e falado hoje, definitivo. Não precisa mais fazer sacrifício. Então, ele é, ao mesmo tempo, o sacrifício e o sacerdote. Falta 2 ofícios, meu amado. 2 ofícios no Antigo Testamento que as pessoas não prestam atenção, que é o de rei e juiz. De rei, para que eles se submetem a ele e reconhecem o senhorio por vontade própria, se prostram diante dele e falam assim, ele é o Senhor da minha vida, o meu rei. E o juiz. E o juiz. Os 4 ofícios do Antigo Testamento se cumprirão, os outros 2 últimos se cumprirão agora na volta de Cristo. E as pessoas não levam isso em conta. Ele vai voltar como rei para aqueles que reconhecem ele como soberano. Ele vai se tornar realmente o rei das nações, dos povos, línguas. Aqueles que não quiseram e não querem se dobrar diante dele, por reconhecer o senhorio, vão ter que se dobrar diante dele, por ver a grandeza do poder de Deus, e depois ele vai sentar no trono como juiz. Aí, meu amado, é só a execução da sentença. Não tem mais como apelar. Hoje, quando nós pecamos, nós apelamos para Jesus. Senhor, lembra que eu não sou digno, mas o sangue de Cristo me faz digno. Lembra que eu não sou merecedor, mas o sangue de Cristo me permite estar diante do Senhor. Mas naquele dia, hoje ele é sacerdote ainda diante de Deus. Naquele dia ele vai se sentar no trono como rei e juiz. Aí, meu amado, já não haverá mais como. Aí você fala assim, o que tem a ver isso com Malaquias? Abra sua Bíblia, meu amado, em Malaquias capítulo 1. Malaquias, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo... Versículo de número 6. Eu vou ler a partir do 1, só para dar entendimento, mas depois nós vamos meditar no versículo 6. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Sentença, está anunciando um fato que vai trazer transtorno, é uma sentença. Por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor.
Mas vós dizeis, em que vos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Meu amado, aqui já começa uma grande sentença. A sentença que há dois tipos de povos no mundo, os justos e os injustos. Os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Nem todo mundo. E obedece o que ele determina. Então, não tem essa historinha de que todo mundo vai para o céu. Não, todo mundo não vai para o céu. Aqui Deus está falando assim que há a linhagem de Esaú e há a linhagem de Jacó. Há a linhagem do fiel Abel e há a linhagem do infiel Caim, que matou o próprio irmão. Sempre foi assim, meu amado. E sempre será. Ah, mas Jesus veio por todo mundo. Quando fala que morreu por todo mundo, que amou o mundo, fala no sentido que ele fez isso para todos e está disposto para todos, mas nem todos, como diz lá em João mesmo, o recebeu. Mas aos que recebeu, diz lá em João capítulo 1, 10, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filho de Deus. Então nem todo mundo é filho de Deus. Deus já está falando assim, olha, eu escolhi um povo para mim. Eu não vou entrar no mérito aqui do que Deus, porque Deus escolheu Jacó, porque isso aqui é uma questão de Deus com o povo de Israel. Mas aí ele diz assim no versículo 4, se Edom diz, fomos destruídos. Edom, os edomitas são os descendentes de Esaú, tá? Os edomitas são os descendentes de Esaú, para quem não sabe. Então, é a linhagem de Esaú, tá? Se Edom diz, fomos destruídos, porém, tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Está escrito isso na sua Bíblia? Tá? Ou só está escrito na minha? Porque ultimamente a gente tem visto que algumas pessoas arrancam as páginas da Bíblia, né? Só lê aquilo que interessa para ele. Aqui está falando assim, olha, por mais que eles queiram reedificar, crescer, o povo de Edomita, Deus está falando assim, eu chamo, a terra deles vai ser chamada terra de perversidade, o perverso, aqueles que habitam no mundo, aqueles que não conhecem Deus, aqueles, meu amado, estude a história de Jacó e Esaú. Por favor, estude. Estude para você ver como Esaú se levantou contra o próprio pai, contra o irmão. Ele desobedeceu ao pai, se juntando com outros povos, só para irritar o pai dele. Esaú fez isso. Muita gente não conhece a história, mas você precisa conhecer. Perverso é aquele que sabe que tem que fazer o que é certo, porque Deus está determinando e prefere não fazer. Assim é a linhagem de Esaú. É daqueles que querem apenas as benesses, só quer ser abençoado. Quando Esaú chegou lá, que Jacó já tinha tomado posse da bênção, ele falou assim, não tem uma bênção para mim, meu pai. Ele queria só a bênção, ele não estava nem aí para o pai dele. E você vai ler lá o capítulo lá de Gênesis, fala assim que ele saiu, ele sabia que o pai e a mãe dele não queria que ele casasse com as mulheres lá daquela região. E ele foi e procurou 2 esposas, simplesmente para irritar os pais. Aí Deus vai falar assim, versículo 5, os vossos olhos verão e vos direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Fora dos limites de Israel, fora do limite da igreja, você vai ver lá no final o que vai acontecer com os perversos. Aí no versículo 6, meu amado, vai dizer assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Esse versículo 6, meu amado, eu fiz uma introdução aí dessa primeira parte aí do capítulo 1, mas é o que eu gostaria de meditar com os irmãos. Nessa questão aqui de Malaquias, meu amado, ele vai falar de relacionamento. O que Deus quis com o homem depois que o homem caiu foi relacionamento. Quando Deus criou o homem, Deus queria relacionamento. O que é relacionamento? Relacionamento diz respeito ao ato ou efeito de relacionar-se com os outros. É a capacidade de manter relacionamento. Significa uma ligação afetiva, profissional ou de amizade.
Eu estou lendo aqui o que significa literalmente, viu, meu amado? Eu estou lendo aqui, ó, o que o dicionário diz sobre relacionamento. Quando Deus, meu amado, criou o homem, ele queria se relacionar com o homem porque os anjos, que já o conheciam, já tinham visto ali, né? Não sei se você acredita nessa parte, mas já havia acontecido a queda de Lúcifer, né? Transformado em Satanás. E Deus, a Bíblia diz assim que Deus criou o homem um pouco menor que os anjos, em poder, mas escolheu os homens para ter, os homens que eu falo no sentido de gênero humano, tá? Escolheu os homens para se relacionar como pai e filho, como um relacionamento mais íntimo, com a vontade de ouvir a tua voz e de que você ouvisse a voz dele. E aqui eu falei que relacionamento significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Então, quando Deus se apresenta para nós como Pai, Ele quer ter um relacionamento afetivo, mas aí a gente precisa entender como que é o relacionamento de pai e filho lá no Oriente. Porque é diferente do que nós temos aqui no nosso contexto, vamos falar assim, cultural. O relacionamento com o pai lá no Oriente, meu amado, ele não é um relacionamento baseado em amor. Sabia disso? Nessa época aqui, quando Malaquias escreveu isso, ele não estava falando de afetividade no sentido de amor. Porque lá no Oriente, antes do amor, vem honra e respeito. Preste muita atenção no que eu estou falando. O filho, para falar que amava o pai, ele tinha que demonstrar isso com honra e respeito. Porque ele poderia falar assim que ama o pai, mas se ele não demonstrasse nas atitudes dele com honra e respeito, não era filho, não era considerado que amava, não era considerado filho. Preste muita atenção no contexto aqui. Quando então Malaquias fala assim, o filho honra o pai, ele está falando de uma profunda realidade, meu amado, que as pessoas hoje levaram para a banalidade do amor. Ah, eu amo, mas que amor é esse que não obedece o pai? Que amor é esse que não dá honra para o pai? Quantos filhos, meu amado, desprezam seus pais hoje em dia? E isso já estava acontecendo aqui na época de Malaquias. O povo, os sacerdotes, estavam desprezando a honra a Deus. E o autor vai dizer, no caso aqui o contexto histórico, né? Vai dizer o seguinte, que esse honrar tem a ver com majestade, a realeza, a grandeza de Deus. Então, quando a gente chama Deus de Pai, a gente tem essa visão do Pai que nós conhecemos aqui, de afetividade e amor apenas. Não estou falando que isso é errado. Mas estou falando que dentro do contexto de Malaquias aqui é muito mais profundo. Deus está falando assim, olha, se eu sou pai, é o que ele está falando aí, ó, se eu sou pai, onde está a minha honra? Porque lá no Oriente, um filho, meu amado, que, vamos falar assim, que falava que amava o pai, ele demonstrava isso através da obediência, principalmente. A honra era demonstrada pela obediência. Eu te pergunto, todos hoje obedecem a Deus? Da forma que ele determina? Então, nesse contexto aqui de Malaquias, quando o profeta fala aqui, ele está falando assim, olha, vocês não estão me obedecendo. Vocês falam que eu sou pai, mas vocês não me obedecem. Aí eu vou falar para você, meu amado, do contexto, do que a Bíblia fala, por exemplo, quando Deus deu os 10 mandamentos, ele fala assim, honra teu pai e tua mãe, para que o quê? Se prolongue os seus dias na terra e que de tudo vá bem. E Paulo vai citar isso lá em Efésios, fala assim, olha, é o primeiro mandamento com promessa. Dos 10 mandamentos é o primeiro que tem promessa. E qual que é a promessa? Que os filhos vivam muito e o quê? Sejam prósperos. Você está entendendo por que a gente está nessa sociedade do jeito que nós estamos? Porque os filhos não honram mais os pais. Só que isso aqui não é a pregação de hoje. Voltando aqui, meu amado. Nós temos 2 exemplos que Jesus fala aqui desse exemplo de honrar. E às vezes a gente lê o contexto lá das parábolas que ele conta e a gente não presta muita atenção. 2 fatos mostram como que isso era sério lá na época de Cristo. Por exemplo, Lucas capítulo 9, dos 59 ao 60, vai falar assim que uma pessoa chegou perto de Jesus e falou assim, olha, Jesus chamou a pessoa e falou assim, olha, vem e segue-me. Aí essa pessoa fala para Jesus, não, primeiro deixe eu enterrar
o meu pai. Aí você fala assim, mas ele está pedindo algo legal, né? Ele quer primeiro honrar o pai dele, só que Jesus falou assim, olha, para ser meu discípulo, você tem que abrir mão de tudo. A primeira honra, preste atenção, tem que ser minha. Preste muita atenção no que Jesus está falando. Você quer ser meu discípulo? Então a primeira honra tem que ser minha. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Você vem e segue-me. Não é isso que Jesus fala ali? Ele está falando, ele não está desprezando a honra do filho. Ele está falando assim, ó, que a primeira honra que nós temos que ter, meu amado, é com Deus. É estranho falar isso, porque nós vivemos uma sociedade onde as pessoas romantizaram os relacionamentos e levaram isso para dentro da Bíblia. E quando Deus fala assim que amarás a teu Deus acima de todas as coisas, Ele está falando de todas as coisas. Está falando dos relacionamentos nossos, humanamente falando, amar a Deus mais do que a esposa, amar a Deus mais do que os filhos. Meu amado, tem pessoas que o filho tornou o ídolo dele. O filho é o ídolo dele. Eu não estou falando que você precisa abandonar o teu filho, que você precisa expulsar o seu filho. Não estou falando isso, mas estou falando que se Deus não tiver a primazia, for o primeiro na sua vida, você não vai poder ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. E isso, quando eu falo fazer na sua vida, inclui a sua descendência. Porque Deus que prometeu que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até quinta, sexta geração, mas abençoa até 1000 daqueles que o quê? O obedecem, o honram. Não é isso que diz a Bíblia? Então, se você quer que seu filho seja abençoado, a primeira coisa que você tem que fazer é você honrar Deus. Jesus falou assim, olha, deixa os mortos, o primeiro vai pregar o Evangelho. Vai se comprometer comigo primeiro. Vai primeiro viver da maneira que eu determino, a minha honra. Onde está a minha honra? É o que Jesus falou assim, por que você me chama de Senhor, Senhor, mas não me obedece? O segundo, meu amado, nós temos aí, é o filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, eu acho que todo mundo que conhece, eu não vou ler a história não, mas eu acredito que todo mundo conhece a história do filho pródigo. O filho pródigo vira para o pai e fala assim, pai, o mais novo. É interessante, meu amado, a Bíblia, às vezes, para você entender alguns contextos, você precisa entender como que é a cultura. Eu não estou falando que a cultura prevalece sobre a palavra não, viu, meu amado? Jamais. A Bíblia está acima de toda a cultura, mas a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura que é totalmente diferente de nossa, e às vezes a gente precisa entender. O mais novo virar para o pai e falar assim, olha, eu quero a parte que é da minha herança. Todo mundo já ouviu falar isso, né? É como se tivesse falado o quê? Eu quero que o Senhor morra para que eu possa ter o que é do Senhor. Então ele estava desonrando o pai. Ele estava demonstrando nenhum afeto pelo pai. E eu volto a falar para você, meu amado, que quando Malaquias fala assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor, primeiro estou falando do pai, depois falar do servo. Se eu sou pai, onde está a minha honra? A honra a Deus, ela é demonstrada pelo o temor reverente. Você sabe o que significa ter temor de Deus? Não é ter medo. O temor reverente, meu amado, é quando você se submete, você se humilha, você sabe que a sua posição é de um servo. É complicado falar disso, porque a gente está acostumado, né, a falar de Deus como pai, mas não dentro desse contexto cultural, porque a gente tem essa ideia do pai do que nós conhecemos. Eu amei meu pai, eu brigava com meu pai, de vez em quando ficava com raiva do meu pai, de vez em quando meu pai ficava com raiva de mim, mas a gente reconciliava e a gente tem esse contexto. Só que o contexto aqui da cultura aqui não é essa. A cultura aqui que Deus está cobrando, por isso que ele fala, se eu sou pai, onde está a minha honra? Veja bem, ele não está cobrando assim, se eu sou pai, onde está o amor por mim? Você prestou atenção? Ele está assim, onde está a minha honra? Porque a honra era demonstrado pela obediência. Ele era digno até, o filho desobediente na Bíblia era digno, dependendo da situação, se ele fosse constante na desobediência, de morte. Para você ter uma ideia, quem fala isso é a Bíblia. O filho desobediente, dependendo da situação, ele era apedrejado, para quem não sabe, viu? Está na Bíblia. Você vê como que era a cultura. Aí você fala assim, nossa, irmão, a pregação estava indo bem, falando de amor, agora está falando de pedrada no filho. Mas é questão de cultura, meu amado. A gente precisa entender algumas coisas, você entender tão forte que é a palavra. Quando Deus fala assim, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se você fala que eu sou Senhor da sua vida, onde está a obediência que você tem que demonstrar? Onde está o seu compromisso comigo? É mais ou menos isso que Deus está falando. O temor reverente, meu amado, significa
se colocar numa posição de obediência e de compromisso. Preste muita atenção, eu vou repetir. Eu anotei aqui, os irmãos sabem como que eu prego, né? Eu gosto de citar, significa isso. Temor reverente, quando fala assim, temer ao Senhor, significa pôr-se numa posição de obediência e compromisso. Além de obedecer, você tem que ter um compromisso com Deus. A honra a Deus é demonstrada com o seu compromisso com Ele. Aí, como é que eu demonstro compromisso com Deus? Quando eu sou fiel nas coisas que Deus me pede. Quando eu sou fiel nos princípios que estão escritos na palavra de Deus. Quando eu sou fiel aos mínimos detalhes do que Deus... Eu estou falando, meu amado, isso, mas você vai dizer, então eu tenho que ser perfeito. Eu não estou falando que você tem que ser perfeito. A fidelidade, esse compromisso, meu amado, é construído. Lembra que eu falei lá que Jesus falou lá das duas bases? É uma construção. Não acha você que vai aceitar Jesus hoje e que amanhã você já está pronto para ir para o céu e uma maravilha. A salvação é assim. Mas enquanto você estiver vivo, é um compromisso de fidelidade, de construção. Você tem que querer. Você quer ver Deus agindo na sua vida? Você quer ver Deus manifestando poder na sua vida, da sua família? Então, meu amado, se comprometa com Deus. Tenha temor reverente, tenha compromisso, seja obediente e tenha compromisso com Deus e seja fiel aos princípios dele. A segunda coisa que Deus vai falar aí, meu amado, o filho honra o pai e o senhor e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Meu amado, a coisa mais complicada de explicar para o cristão é a gente falar assim, de que nós somos escravos de Cristo. Quem fala isso é Paulo. Que nós fomos libertos do império das trevas para nos tornarmos escravos de Cristo. Mas quando você vê esse termo dentro desse contexto, principalmente ideológico que a gente vive no mundo hoje, é difícil de compreender. Porque a escravidão que nós temos aqui no Brasil, e de ideia, é a escravidão do povo descendente africano que veio para o Brasil aí em 1500 para cá. E esse contexto não é o contexto bíblico. Esse que é o problema, não é o contexto bíblico. No Oriente, meu amado, a pessoa se tornava escravo de 3 formas. Preste muita atenção, 3 formas ele se tornava escravo. Havia uma guerra entre uma nação, aquela nação subjugava a outra e ele escolhia algumas pessoas para ser escravo. 2, ele era vendido, capturado num lugar e era vendido para outro. 3, ele se submetia à escravidão. Isso que é loucura. Porque quando o cara não tinha condição de sustentar a família, ele podia chegar para um senhor da fazenda e falar assim, olha, me trate, eu quero ser um escravo seu. E havia um compromisso de certo tempo, era feito um compromisso. Por isso que no ano de jubileu, os judeus que era, vamos falar assim, veaco, quando ia chegar, o que era o ano de jubileu? Se um dono de uma fazenda tivesse lá 100 escravos e tivesse chegando no ano de jubileu, no ano de jubileu ele tinha que libertar todos os escravos. Ele não podia ter mais escravos, porque a lei determinava isso. Aí alguns judeus começaram a não libertar. Então, meu amado, quando a Bíblia fala que nós somos escravos de Cristo, está falando desse terceiro modo. Nós não somos espólio de uma guerra, amém? Ninguém foi lá e pegou a gente à força, amém? Mas aí tem um terceiro. Qual que é o terceiro? Eu me submeto ao senhorio. Ele chegava lá no lugar e falava assim, olha, eu não tenho como sustentar minha família, eu não tenho como dar pão para os meus filhos, eu não tenho como morar. Então ele chegava para um fazendeiro, alguém que tinha dinheiro, e falava assim, deixa eu ser o seu servo. Aí eles faziam um acordo de tanto tempo e ele era considerado escravo. É nesse sentido que Deus está falando aqui. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Meu amado, pensa um pouquinho. Se eu sou um escravo que chego para alguém, eu tenho necessidade e falo assim, olha, eu me submeto porque eu reconheço que não tenho condição, então essa pessoa que me acolhe é merecedor do quê? Do devido respeito, da honra devida por ser o Senhor, que vai prover para mim e para minha família o que é necessário. Era isso que a Bíblia falava, o cara vivia na casa do seu Senhor, os filhos podiam crescer ali. Os filhos, algumas situações também se tornavam escravos, outras não. Os filhos eram livres, só os pais eram escravos. Aí eu não vou entrar muito no contexto histórico lá não. Mas para você entender,
Que aquela pessoa que se submetia reconhecia que aquele outro provia para ele o que era necessário. É nesse sentido que Deus está falando assim, se eu sou o Senhor, se eu sou o provedor, se eu sou aquele que te guarda, se eu sou aquele que te sustenta, se eu sou aquele que te dá o necessário do dia a dia, onde está o respeito por mim? É isso que está falando. Eu vou ler de novo agora. Pense nisso que eu falei e dentro desse contexto. O filho honra o pai. Lembrando que o honra na cultura oriental, a honra não tem nada a ver com amor. A honra vem antes do amor, porque se demonstrava amor pela obediência. Amém? Os irmãos entenderam? Então ele falou assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Porque a lei determinava isso. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Se você quis ser meu escravo, por que você não me respeita? Se você me considera como pai, por que você não me honra me obedecendo? Já viu o filho mal educado? Rebelde? Que o pai está lá, o pai está lá, está fazendo uma coisa. O pai, um homem de honra que dá o exemplo, a mãe, né? Porque também tem uns certos pais também que não, né? Não estou falando que ele merece honra, não. Porque apesar de todos os defeitos, os pais merecem honra. Pai e mãe merecem honra, independente do que eles fazem. Não estou falando que eles acertam sempre e que você precisa aceitar o que eles fazem. Não estou falando isso. Mas a Bíblia fala que honra merece honra. E o que acontece? O pai está lá, o pai é um camarada honesto, um cara trabalhador, fala para o filho assim, assim, assado, o filho simplesmente enche a boca e começa a falar. Aí depois fala que ama o pai. Aí fala que tem respeito pelo pai. Aí fala que a honra, meu amado, é demonstrada pela obediência. Se você fala que honra a Deus, pense nos seus atos. O que você tem feito? Você tem obedecido de fato? Você conhece a palavra de Deus? Você conhece os princípios eternos de Deus? Ou você se amolda que o mundo determina? Ou você se amolda aquilo que estão colocando aí, falando que as igrejas estão ultrapassadas, que a palavra de Deus precisa ser atualizada, que a igreja está com nada? Você se amolda a isso? Meu amado, a palavra de Deus é eterna. Os princípios de Deus são imutáveis. São imutáveis. Pode passar anos, pode ficar todo mundo aí com a maior tecnologia, pode ficar todo mundo aí conhecendo essa semana teve lá a foto, né? Falaram que chegaram ao ponto mais longe do espaço, pode chegar até o fim do espaço, se é que tem fim. E a palavra de Deus é uma só, permanece, é ela que sustenta tudo isso. É ela que determina se é noite, se é dia, se é chuva, se é calor, é a palavra de Deus. Você fala assim, como? Foi Deus que determinou, as estações do ano, quem diz é a Bíblia. Foi Deus que falou para o mar, você vem até aqui, chega aqui, daqui você não passa. De vez em quando Deus fala assim, eu vou te mostrar. Se eu não pôr essa lei, como é que acontece? Aí manda aí um maremoto, né, um tsunami, aí mostra o que acontece, se a lei é quebrada. É Deus que mostra o poder dele. Você já parou para pensar o que é o mundo, meu amado? No espaço, uma bolinha pequenininha desse tamanho, que roda em volta de um sol, tem uma lua que roda em volta dela, e tudo isso junto com os outros planetas roda e vai, e ninguém se esbarra. Aí fala que isso é do acaso, fala que isso apareceu do nada. É como o pastor estava conversando, tem que ter muito mais fé do que eu. O cara tem que ter muito mais fé para acreditar que isso nasceu do nada. Eu fazia um trabalho com criança lá em Varginha, eu costumava levar uma placa de computador. Aí o que acontece? Eu pegava a placa de computador e mostrava para as pessoas, para as crianças, adolescentes. E falava assim, tá vendo essa placa aqui? Aí mostrava assim, né? Mostrava lá, né, o CPU, mostrava lá a memória RAM. Falava assim, essa memória RAM estava lá longe e resolveu assim, eu vou me encontrar com o CPU. Aí encontrou com o CPU. Aí as duas resolveram entrar na placa e ficar na placa. Você acredita nisso? Porque quem acredita que isso aí nasceu do nada, tem que acreditar nisso. Que uma estrelinha estava lá longe e falou assim, nossa, a Terra está tão sozinha, eu vou lá fazer companhia para ela. Aí foi lá, sozinha lá. Que isso, meu amado? Tem que ter muito mais fé do que a gente que acredita que Deus é real. Que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou. E que em breve Ele vai voltar. O cara tem que ter muito mais fé do que nós. Meu amado, nesse contexto, eu já estou terminando. A mensagem que Deus deu para nós nessa noite é simples e objetiva. Se você diz que é cristão, você que está me ouvindo em casa, e você que está aqui, se você diz que é cristão, se você chama Deus de Pai,
Se você, nas suas orações, chama Deus de Senhor, você precisa meditar nesse versículo. Quando o profeta diz, o filho, Deus falando através do profeta, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Lembre-se, meu amado, que honra se demonstra com obediência. E respeito, no caso do servo para o seu senhor, também pela obediência. Eu gosto de ver filmes bem feitos, meu amado. Eu gosto de ver séries, filmes bem feitos. Eu amo história. Principalmente quando a história nos remete para a realidade da Bíblia, lá o povo do Oriente. Eu não sei se os irmãos já assistiu alguns filmes que remontam lá, né, o povo do Oriente. E uma das coisas que me chama a atenção, tem alguns filmes, não vou ficar citando o nome aqui, que mostra quando o cara é escravo. É interessante que tem lá o senhor dele e o escravo o acompanha. E às vezes tem alguns filmes. A escravidão não entra na nossa cabeça. A submissão por vontade própria. Não é a escravidão lá do pessoal que foi lá na África, que foi em outro país, porque não é só na África, não, viu, meu amado? Foi lá e pegou o povo e levou à força. Não, é a escravidão que a pessoa chega assim, eu quero te servir. Eu quero ser o trabalhador na tua casa. Eu quero ser um limpador do chão da sua casa. Porque é isso que nós somos, meu amado, quando chamamos Jesus de Senhor. É isso que nós somos. Uma coisa que me chama a atenção, que me fala muito ao coração, é a parábola quando Jesus fala assim, que no final do tempo, né, quando ele estiver voltando, ele vai chamar os servos para prestar conta. E dentro desse contexto dessa parábola, tem uma parte que Jesus fala assim, está lá em Lucas. Ele fala assim que, no final das contas, depois que os servos, né, ele dando um exemplo que é um servo, que fizeram tudo o que o Senhor mandou, eles chegam e falam assim, somos servos inúteis, porque só fizemos o que o Senhor nos mandou. Você já parou para pensar a profundidade que é isso dentro desse contexto que eu preguei hoje? Você obedecer a Deus, você abrir mão das coisas, você negar-se a si mesmo, você querer seguir a Cristo e no final falar assim, eu só fiz o que Deus mandou. Eu sou um servo inútil, mas tem uma diferença. Muitos servos inúteis, ou todos os servos inúteis que obedecem, estarão lá na glória com o Senhor. E muitos que, por causa da sua arrogância, a sua sabedoria humana, não se submete, estarão diante do trono do juiz, como eu falei aqui. Eu quero terminar, meu amado, lendo Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Preste muita atenção no que eu vou ler, que é para encerrar dentro desse contexto. Se o Senhor é Pai, onde está a honra dele? Igreja, onde está a honra? Se Deus é o Senhor, onde está o respeito desse Deus que é soberano? Lucas capítulo de número 13, a partir do versículo de número 22. Preste muita atenção. Alguns detalhes é que nos dão entendimento. Diz assim, passava Jesus por cidade e aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. Aí nesse caminho, né, e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Naquela época, meu amado, os discípulos de Jesus já tinham ideia que nem todo mundo seria salvo. Então essa pergunta aqui está dentro de um contexto real, que nem todo mundo será salvo. Então ele faz a pergunta. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Preste atenção na resposta de Jesus. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Entrar no caminho estreito, meu amado, significa que não é fácil seguir Cristo. Não é flor. Não é um caminho de rosas. De vez em quando a gente encontra um jardim, mas muitas vezes vai ser mais espinho e deserto do que tudo. E por incrível que pareça,
casa tiver levantado e fechado a porta, ou seja, a porta da salvação, a porta que vai nos... Quem é a porta? Hein? Jesus falou, eu sou a porta. Preste atenção no que Jesus está falando. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a padear, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Você sabe o que significa a palavra iniquidade? Iniquidade não tem só a ver com a pessoa perversa, não. Nós já falamos sobre o perverso aqui. Iniquidade diz respeito a quem já está acostumado a pecar. Não importando com as consequências, não tem mais vergonha de cometê-lo. Eu estou lendo o significado de iniquidade segundo a Bíblia. Vou repetir, presta atenção. Iniquidade diz respeito a quem já está acostumado a pecar, não importando com as consequências, se vai para o inferno ou não. Não tem mais vergonha de cometê-lo. Desobediência deliberada a Deus. Resolveu desobedecer. O pecado, meu amado, na vida de um cristão deve ser, como diz os teólogos, deve ser um acidente. Eu não queria, mas fiz. E nenhum de nós que estamos aqui, estou incluindo o pastor aqui, viu? Nenhum de nós estamos livres de cometer pecado. Mas Jesus resolveu o problema do pecado que nos condenava ao inferno, antes dele morrer, e já resolveu o problema do pecado que a gente cometeria no futuro. Aonde está isso? João capítulo 13. Quando Jesus vai banhar Pedro, e Pedro fala assim, não, Senhor, o Senhor não vai me banhar. Aí Jesus fala assim, Pedro, se você não deixar eu te banhar, de lavar os pés, não é banhar, lavar os pés, você não tem parte comigo. Está lá em João capítulo 13. Aí Pedro fala assim, não, Senhor, então não só os pés, me dá um banho, lava o corpo. João 13. Aí Jesus fala assim para ele, Pedro, quem já se banhou, não necessita, senão lavar os pés. Ali Jesus está falando do problema do pecado. O pecado que condena a eternidade, quem já se banhou, ou seja, quem já fez um compromisso comigo, quem me aceitou como Salvador já está salvo. Mas, todos os dias, porque você caminha nesse mundo e suja os pés, todos os dias você precisa lavar os pés, ou seja, pedir perdão por aqueles pecados que você, por um deslize ou outro, comete, ou de forma deliberada. Tome cuidado com o pecado deliberado, meu amado. O pecado deliberado nos torna iníquo, e os iníquos não entrarão no reino de Deus. Olha que Jesus fala aí, em versículo 26, então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinávamos nas nossas ruas, mas ele vos dirá, o Senhor da casa, aquele que fechou a porta, aquele que já deixou entrar quem tinha que entrar, aquele que já arrebatou a igreja, amém? Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vides no reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Nesse momento aqui, meu amado, essa parábola aqui, da porta estreita, a porta que vai ser fechada, amém? A porta estreita que vai ser fechada, é para os tempos da igreja hoje. Muitos naquele dia vão dizer, como diz lá em Mateus capítulo 7, no finalzinho, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio. Senhor, mas em teu nome nós fizemos cura. Mas, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, nós construímos igreja, nós investimos em missões, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E a Bíblia fala que Deus vai virar e falar assim, eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Porque a iniquidade, meu amado, ela é o que toma o lugar de Deus na nossa vida. A iniquidade é que não nos deixa honrar a Deus. A iniquidade, quando a gente acostuma com o pecado, quando a gente vive no pecado por vontade própria, é que nos faz desrespeitar o Senhor da nossa vida.
É como se o Senhor da casa falasse para nós assim, vai lá agora, pega esse jarro e pega essa água e joga lá fora. E eu falar para ele, não, isso não é minha obrigação, não, depois eu faço. Estão entendendo? Eu estou usando aqui uma metáfora. É como se Deus falasse para mim, pare de fazer isso. E eu falo, não, Senhor, isso é bom. Isso é gostoso, Senhor, eu vou continuar fazendo. É como se Deus falasse para mim assim, olha, eu quero que você pegue o que você tem e reparta com o fulano, Beltrano e Ciclano. E você fala assim, não, Senhor, esse dinheiro é meu. Mandar na minha vida, não é isso que a gente escuta por aí? Isso é muito sério, meu mano. Jovem que está me ouvindo aí, você que está assistindo o programa, isso é muito sério. Desonrar o pai e a mãe. Tem muitos jovens sendo ceifado. Preste muita atenção no que eu estou falando. Ceifado. Sabe o que é ceifado? Ceifado antes do tempo. Porque não honram, não obedecem, não ouvem os seus pais. Não ouvem os seus pais. Não estou brincando aqui, não estou fazendo medo com ninguém, não. É uma realidade. E depois, se você quiser conversar comigo, quem sabe do que eu trabalhei, qual que é a minha profissão, eu posso contar inúmeras histórias do que eu vi. Jovens perdendo a vida. Morrendo, eu estou falando morrendo, não estou falando perdendo a vida para droga, não. Porque enquanto tiver um fiapinho de vida, ainda há esperança. Não é isso que a Bíblia fala? Enquanto há um fiapinho ainda de vida, há esperança. Mas depois que morreu, meu amado, só resta o juízo. Só resta o juízo. Aqui diz assim, no versículo 25, Senhor, abre-nos a porta. E Jesus fala assim, por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem, vos mando? Fique de pé no seu lugar. Deus falou seu coração? Eu concito você, meu amado, a ler o livro de Malaquias. E pense muito bem no que Malaquias fala lá. Porque Malaquias vai falar do precursor do Salvador. E é interessante que o último versículo lá de Malaquias fala assim, que ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha como que está a nossa sociedade hoje, meu amado. Olha como que está o mundo hoje. Você acha que tudo isso está acontecendo no mundo é normal? Que isso não tem nada a ver com o mundo espiritual? Meu amado, o mundo espiritual rege isso aqui. Só existe dois grupos de pessoas no mundo. Os que são filhos da luz e os que são filhos das trevas. Os que temem a Deus e os que não temem a Deus. Os que honram e respeitam ao Senhor e aqueles que simplesmente se rebelam e não querem obedecer. Nós não pregamos religião, meu amado. Nós anunciamos a verdade e que ela te liberte. Deus falou no seu coração, vamos orar por essa palavra, depois tem uns pedidos de oração aqui. Senhor, o Senhor que é o nosso Pai, o Senhor que é o nosso Deus, que a Tua palavra possa ter quebrado, Senhor, as fortalezas de Satanás da mente daqueles que estão aqui ou que estão ouvindo, Senhor, essa pregação pela nossa página no Facebook. Senhor, que uma vez quebradas essas fortalezas, como diz Paulo, Pai, essa mente possa ser levada cativa a Cristo em obediência. E uma vez em obediência a Cristo, ela possa gozar da vida plena que o próprio Cristo nos prometeu. Uma vida abundante, uma vida que, ainda que comece um pouquinho, não totalmente aqui neste mundo, nos aponta para a eternidade no céu, onde a verdadeira vida nos espera. Senhor, foi falado tantas coisas aqui sobre família, sobre escravos, sobre honra, sobre pai, sobre filho. Senhor, olha para o nosso mundo nesse dia. Olha como o inimigo tem feito, Senhor, as famílias serem desestabilizadas, Senhor, pelas rixas entre familiares. Filhos que já não obedecem ao pai e pais que já não têm o verdadeiro amor pelos filhos no que diz respeito à afetividade. Que nós possamos olhar os nossos olhos, Senhor, para a Tua palavra e buscarmos, Senhor, em Ti, na Tua palavra, orientação, libertação, para vivermos um evangelho pleno, Pai. E que o Teu Espírito Santo cada dia nos convença, Senhor, de onde estamos errando para poder nos acertar diante de Ti.
Não nos deixe, Senhor, tomar o rumo dos iníquos. Não deixe, Senhor, nos ajude a não deixar a iniquidade tomar lugar em nossos corações, em nossos pensamentos. Nos livre, Senhor, do peso do pecado. Nos livre, Senhor, das artimanhas do inimigo que nos tenta, Senhor, enlaçar, Senhor, nos prender, Senhor, aos pecados cotidianos. Mas por Tua graça, em Cristo Jesus, pelo sangue vertido na cruz, Pai, que nós possamos nos lavar todos os dias, nos limpar, Senhor, para nos santificarmos ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a aperfeiçoar a nossa salvação, até o dia de Cristo, quando Ele vai, Senhor, completar a redenção, nos levando para a eternidade diante do Senhor. Que nós possamos estar do lado do Rei, no dia que Ele sentar no trono, para, como juiz, julgar as nações. Que nós possamos ver, Senhor, a Tua grandeza, porque nós já anunciamos ela desde já, como Igreja de Cristo. Vem, Senhor Jesus, completa a Tua redenção, olha para nós, que essa palavra que foi ministrada possa, Senhor, trazer cura, restauração às mentes e aos corações, às famílias, Senhor, que ouviram essa pregação, essa palavra, e que nós possamos te honrar como Pai e te respeitar como Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. Amém, amém. Pedidos de oração aqui, meu amado. Cibele pede pela cura do câncer. Eu vou ler todos, depois a gente ora, tá? Paulo Afonso, por cura na coluna, tá com problema na coluna. Tenho aqui uma oração de agradecimento pelas cirurgias, né, da Sofia e irmã Andréia. Glória a Deus, amém? A gente está acostumado a fazer oração só pedindo, fazer oração de agradecimento, é tão bom, né? Amém. Orar pela vida da Caroline Rayane, que está com depressão. Orar pelos projetos da igreja. Eu vou lá orar primeiro pelas curas e agradecer a Deus, né, pela cirurgia que foram feitas. E depois a gente ora pelos projetos da igreja, amém? Senhor, nós queremos apresentar a Ti a vida da Cibele. Senhor, ela foi diagnosticada com algo que já é uma dor, Pai, só de saber. Eu não sei, Pai, aonde que apareceu esse câncer, mas eu sei que independente de onde seja, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que regenera corpos. O Senhor, Pai, através de Cristo levanta mortos. O Senhor, através de Cristo, cura a lepra, cura, Senhor, enfermidades, liberta cativos. Senhor, nós apresentamos a Ti a vida da Cibele e Te pedimos que todo esse câncer, aonde ele estiver alojado, que ele seja, Senhor, retirado pelo Teu poder. Demonstra, Senhor, a Tua glória. Mostra, Senhor, que o Senhor é um Deus soberano, que não é nós, Senhor, Igreja Batista, mas o Senhor, Deus soberano. O Senhor é o Deus que cura, que restaura. O Senhor é o Deus que pode fazer, Senhor, maravilhas, segundo a Tua soberana vontade. Senhor, como igreja, nós nos humilhamos diante de Ti e Te pedimos cura pela Cibele. Tenha misericórdia, Senhor, que haja cura e restauração. Te pedimos também pelo Paulo Afonso, Senhor, para a cura na coluna. Que, Senhor, que possa ser restaurado todo o processo de inflamação, Senhor, de desvio na coluna. E que ele possa, Senhor, ver a Tua mão tocando, Senhor, e consertando os desvios na coluna. E que ele seja curado para a glória do Teu nome e que venha depois testemunhar do Teu poder. Nós queremos agradecer, Senhor, pela vida da Sofia, da irmã Andréia. Senhor, como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Para alguns pode ser estranho falar que a cirurgia deu certo porque o Senhor quis. Mas quantos entram, Senhor, em salas de cirurgia e não voltam mais? E nós te louvamos porque o Senhor não só, Pai, usou os médicos, Senhor, para trazer a cura, a restauração, como o Senhor proveu, Senhor, que elas entrassem e saíssem, Senhor, das mesas de cirurgia, sob o cuidado do Senhor. Nós te louvamos, Pai. Continua a cuidar do Teu povo, daqueles que estão internados, Senhor, que estão assistindo essa live, Senhor, pelo Facebook, que eles possam sentir o toque do Teu poder, Pai, e serem, Senhor, transformados, Senhor, toda a enfermidade seja banida e sejam curados pelo Teu poder. Nós queremos apresentar, Senhor, a vida da Caroline, Pai. Ela está com depressão. Senhor, vivemos tempos tão difíceis, Senhor, neste mundo, esse pós-pandemia, Pai, ainda pessoas com Covid, Senhor, e a depressão querendo se alojar na vida emocional de muitas pessoas. Senhor, que haja libertação, que o inimigo não venha usar, Senhor, de momentos difíceis da vida, Senhor, de mudanças bruscas, Senhor, do dia a dia dessas pessoas para causar depressão. Pai, que o Senhor possa entrar na mente dessa
da Caroline, Pai, dessa irmãzinha, Senhor, dessa pessoa, e, Senhor, tirar toda a seta maligna que fala que ela não é merecedora da Tua graça, que fala que ela não merece estar viva. Nós banimos todo espírito de suicídio, todo espírito de depressão. Nós mandamos que saia da mente e do coração, Senhor, da Caroline, em nome de Cristo Jesus. Pai, nós queremos apresentar a Ti os trabalhos da igreja, o ar de movimento, o curso de teologia, Pai, o culto da quarta-feira de clamor e adoração ao Senhor, o encontro de jovens, Senhor, aos sábados. Nós queremos, Senhor, te pedir que seja o Teu mover nessa igreja, que esses projetos, Senhor, essas ações sejam para a glória do Teu nome, que o Senhor levante pessoas para estar, Senhor, se colocando à disposição daqueles que estão à frente desse trabalho, para poder, Senhor, aprimorar, para poder, Senhor, ajudar, para poder fazer crescer. E traga pessoas, Senhor, traga jovens, Senhor, traga, Senhor, pessoas interessadas em aprender teologia verdadeira, baseada na verdade da Tua palavra. Senhor, que nas quartas-feiras as pessoas possam vir buscar o Senhor por te adorar em primeiro lugar e clamar ao Senhor pelas necessidades, porque a Tua palavra, Pai, nos ensina a pedir. A Tua palavra diz que se nós batermos, a porta abre, se nós pedirmos, nós seremos atendidos, se nós buscarmos, nós encontraremos. Então, Senhor, que o Senhor possa mover os corações, Senhor, daqueles que estão nessa cidade para vir aos cultos das quartas-feiras, às 19 horas, para receber, Senhor, oração e para orar conosco ao Senhor para ver a Tua glória, em o nome de Cristo Jesus. Pai, nós queremos apresentar a vida, Senhor, dos aniversariantes dessa semana. Tem a Letícia, Senhor, no dia 20. E tem o Luciano, Pai, no dia 26. Luciano está ali, amém. Vamos orar pelos aniversariantes, amém? O Luciano e a Letícia. Senhor, nós apresentamos a vida da Letícia, que fará aniversário no dia 20. Apresento, Senhor, a vida do meu filho, Lô, que fará aniversário amanhã. Te apresento, Senhor, a vida do Luciano, Pai, que está aqui e fará aniversário no dia 26. São pessoas preciosas para o Senhor, vidas que o Senhor chamou à existência para glorificar o Teu nome. Senhor, que nesse novo ano de vida que vai iniciar para essas pessoas, Senhor, para esses irmãos, para o meu filho, que eles possam crescer em conhecimento e graça, que possam olhar para trás e ver o quão bom o Senhor tem sido com eles, e esperar que continue assim nesse próximo ano de vida, que o Senhor os continue guiando como bom pastor, suprindo as necessidades, Senhor, cuidando, guiando, Pai, usando o Senhor a vara e o cajado quando necessário, mas também levando, Senhor, as águas tranquilas, de refrigério, Senhor, e que nos momentos de dificuldade eles possam, Senhor, contar com o Senhor ao lado deles, nesse novo ano de vida. Nós pedimos, Senhor, pelo Lô, pela Letícia, pelo Luciano, e por todos aqueles que estão fazendo aniversário, estão assistindo. Nós te louvamos e te agradecemos. Pai, nós oramos pela cidade de Bela Vista, te apresentamos, Senhor, essa cidade, aqueles que fazem parte, Senhor, das autoridades que governam essa cidade. Sejam elas, Senhor, do executivo, do legislativo, do judiciário. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor os abençoe. Dê sabedoria a eles para governar, Senhor, essa cidade, a cidade circunvizinha, Senhor, aqueles que têm domínio e autoridade. Olha, Senhor, para aqueles que ministram, Senhor, as crianças, os professores, os adolescentes, Senhor, os jovens, que sejam pessoas tementes a Ti, que busquem Ti sabedoria para ensinar, Senhor, aquilo que é certo, correto, que haja temor no coração dessas pessoas. Pai, nós apresentamos a Ti também a nossa nação, o Brasil. Estamos chegando aí, Senhor, nas proximidades da eleição, onde, Senhor, teremos que escolher pessoa para nos governar. Tira, Senhor, toda a polarização, tudo aquilo, Senhor, que faz com que o inimigo prevaleça, Senhor, ante as escolhas que devemos fazer. Dê luz, Senhor, à mente dos Teus filhos, aqueles que pertencem ao Senhor, para poder escolher com sabedoria homens e mulheres para nos governar, e que sejam governantes justos, tementes a Ti em primeiro lugar, Senhor, porque se forem tementes a Ti, já terão sabedoria, já poderão ser guiados pelo Senhor para governar com justiça e equidade. Tira, Senhor, toda a rebeldia contra, Senhor, as autoridades constituídas. Olha para os poderes constituídos dessa nação, que não haja rixa, Pai, que não haja, Senhor, disputa de poder, mas que haja uma harmonia vinda do Senhor para nos governar. E até lá, Pai,
que nós possamos contar com a Tua bênção sobre a nossa nação, que seja o Brasil uma nação próspera, que o Senhor possa tornar essa nação um celeiro, Pai, para todos os povos, não só de alimentação, mas também, Senhor, de missões, de missionários, Senhor. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor, todos aqueles que do Brasil já tocaram as nações, levando a palavra, o Evangelho, Pai. Que o Senhor possa suprir a necessidade dos missionários. Olha, Senhor, para o Raoni, a Beck, Senhor, as crianças que estarão chegando essa semana. Que o Senhor possa guardar cada saída, cada chegada no aeroporto, Pai, nas conexões, Senhor, que sejam sempre um homem da paz, Senhor, para conduzi-los da melhor forma nessa viagem, para que tenham um dia, Senhor, aprazíveis aqui, Senhor, em família, e que possamos desfrutar, Senhor, com a presença deles. Nós Te louvamos, Senhor, também pela vida, Senhor, daqueles que têm Te servido nessa igreja, na liderança dessa igreja, o pastor, Senhor, a pastora, Senhor, aqueles que estão, Senhor, na parte administrativa. Nós temos um processo, o Senhor sabe, Pai, de fazermos, Senhor, com que seja melhor administrado, Senhor, nossa igreja. Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para podermos fazer o melhor, Pai, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça bendita que há em Cristo Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje, até o dia que Ele vier, para a glória do Pai. E toda a igreja diga amém. Cumprimente seu irmão, vamos na paz do Senhor.